Boa noite, boa noite. Vamos lá para mais uma live com o objetivo de te impulsionar um pouco mais, de te auxiliar um pouco mais. Então, o objetivo dessa live de hoje é te impulsionar. Então, nesse momento, temos aí dois grandes objetivos: impulsionar, gerar resultado, trazer mais clareza, limpar os medos, principalmente partindo da premissa de que toda vez que você tenta fazer algo muito importante, você sente medo. Então, toda vez que você vai fazer algo novo ou algo importante, o medo aparece. E não necessariamente o medo requer mudança, né? Não necessariamente você vai sentir ele quando você vai fazer algo diferente ou quando você vai mudar de área. Mas às vezes você vai estar ali mudando de nível, começando um negócio, começando uma nova profissão, acelerando uma escala do que você faz. Então, esse novo desafio, como também entrar num novo relacionamento, superar algo no relacionamento, também é uma coisa nova e também gera medo. Então, sempre tenha em mente que essa parte, esses medos do novo, essa dúvida, essa insegurança, você precisa limpar esse medo, porque ele paralisa, beleza? Então, é importante a gente entender que quando o medo aparece, ele não tá te protegendo. O medo não necessariamente protege. O medo alerta que tem algo novo ali. Então, quando as coisas estão saindo do eixo, quando você se sente paralisado, esse medo precisa ser limpo. Mas como que limpa o medo? Às vezes, trazer clareza, trazer outras percepções de que outras pessoas passaram por aquilo e superaram, isso ajuda uns 20% a resolver esse medo. Mas é outra porcentagem. Muitas vezes você ter noção, começar a colocar no papel, trazer clareza do problema e você consegue ver com muita clareza o problema, isso já resolve mais uns 50%. Agora, sobre a diferença de velocidade com pressa. Velocidade é você ir, pressa é você querer fazer sem precisar ser feito. Na pressa você se atrapalha, você se confunde, você não pensa sobre. Então, nesse momento é importante se proteger e colocar energia no seu movimento. Muitas vezes é mais inteligente diminuir a velocidade, pensar e ir com estratégia do que ir com pressa, fazendo tudo às pressas, sem pensar sobre, né? Sem pensar quais os próximos passos. E aí, isso faz as pessoas regredirem na postura, no hábito, e aí acabar atrasando ainda mais os resultados. E quando a gente faz isso, voltam-se as dependências emocionais, que paralisam, que travam, que fazem dar 2, 3 passos para trás. Então é importante proteger a tua versão melhor, digamos assim, a tua melhor versão. Quando a gente cresce, a tendência é voltar para trás, porque no degrau de baixo a gente já está acostumado com as piadas, com as críticas, com as brincadeiras da família, dos amigos, acostumado com as dificuldades, com as facilidades. E no degrau de cima é tudo novo, tudo ruim, até você conhecer e se acostumar, porque tudo ali é novo. Então, é importante proteger a tua parte que quer subir, que quer continuar. Então, como que aumenta essa proteção? É se isolando das opiniões de fora, se isolando
do quanto isso te influencia. Como assim, Mai? Muitas vezes você tá ali, subindo um novo degrau. Boa noite, André. Tá subindo um novo patamar, tá tentando algo novo, tá buscando melhorar o teu profissional, tentando gerar mais resultado para si. E aí alguém fala, olha, isso que você tá tentando, ninguém faz. Ninguém nunca tentou assim. Por que você não tenta fazer igual todo mundo? Mas lá dentro de você, você tem essa chama, essa vontade de fazer diferente. E aí você paralisa, né? E não continua fazendo aquilo que você quer. Por conta dessa opinião externa. Então, é muito importante a gente filtrar. Porque isso faz com que você desça, tá? Aquele degrau de novo. Isso faz com que você queira ficar naquele lugar cômodo, confortável. Porque ali você já conhece as críticas. Ali você já conhece as pessoas te fazendo piadinhas com você, as pessoas te deixando para baixo. Então, o medo de subir e as críticas serem maiores, ele pode paralisar. Então, por isso é importante uma proteção do quanto você dá importância para essas opiniões externas. E não tem como a gente se proteger dessas opiniões se a gente não tiver muita convicção de onde a gente quer chegar, do que precisa fazer para chegar lá. Muitas vezes a falta de clareza é o que faz com que a gente escute opiniões que a gente não deveria escutar. E essa falta de clareza é o que gera muitas vezes a insegurança ou até mesmo o medo, aquele que paralisa que a gente falou ali anteriormente. Então, é importante a gente, mesmo subindo o degrau, acumular constrangimentos, nãos que a gente ouviu, mas isso significa que a gente está tentando algo novo. É importante a gente acumular na nossa bagagem algumas opiniões divergentes, porque isso significa que a gente não está fazendo mais do mesmo. Isso significa que a gente está se arriscando, que a gente está buscando realizar sonhos. Então, se a gente não acumular essas divergências no caminho, significa que a gente nunca tentou algo novo. Significa que a gente nunca tentou subir, sair daquela zona de conforto, sair da mesmice, melhorar a nossa vida. Então, se serve como um incentivo, gera acúmulo de nãos, acúmulo de divergência, acúmulo de opiniões contrárias, porque isso é só mais um indicativo de que você tá fazendo, de que você tá indo atrás. E o próprio Thomas Edison, né, carinha lá que inventou a luz, a lâmpada. Nossa, ele tentou muitas vezes para conseguir fazer uma funcionar. Então ele acumulou muitos erros para conseguir ter uma solução. Mas aí ele olhou para trás e pensou, poxa, eu já sei aqui 1000 formas de fazer errado. A hora que eu souber certo, vai ser uma grande vitória, uma grande conquista. E essas 1000 formas de fazer errado, eu não vou errar de novo, porque eu tentei. Então, isso faz com que a gente consiga chegar em outros degraus, subir para novos patamares. O tentar, mesmo se a gente errar. Tem uma coisa que a escola ensina errado, e eu sou totalmente contrária a esse modelo de sistema escolar. Porque na escola a gente entende que errar é feio, que errar é burrice. Só que toda vez que a gente tenta fazer uma conta, por exemplo, na aula de matemática, e a gente erra, a gente sente vergonha, a gente se sente inferior, a gente se sente aquém, né? Pequenininho perto dos outros. E aí dá vontade de tentar menos, dá vontade de não pedir ajuda, dá vontade de se isolar. A gente se sente menor, literalmente, do que os outros, né? Então, a escola nos molda por anos a sentir vergonha de errar. Só que ninguém vive sem errar. Pensa, a criança, para conseguir caminhar, cai vários tombos.
A gente, para conseguir falar, erra várias vezes, esquece letras, come letras, até aprender a falar algumas letras novas. Enfim, tudo na vida, tudo na vida, a gente precisou errar para aprender e fazer certo. Então, imagina se a criança, aprendendo a caminhar, ela ficasse triste, com vergonha e resolvesse não tentar novamente. Então, a gente aprende, quando nasce, a insistir, né? Persistir até realizar o que a gente quer. Só que na escola a gente começa a desaprender esse modelo. A gente não pode errar de jeito nenhum. E aí a gente vem para a vida adulta, a gente tenta se conhecer, achar o que a gente gosta, escolher uma profissão ou até mesmo empreender, mas com medo de errar. E aí é onde a gente se trava, faz o que a gente nem queria fazer, seguindo o modelo do que deu certo para os outros, acreditando que aquilo é o nosso certo também, só para não tentar e não errar. Então o medo, ele entra nesse lugar de impedir a gente de errar. Mas imagina se as crianças se paralisassem por isso. Imagina se você se paralisasse por isso lá na infância. Então a gente precisa fazer mesmo errando. Então, André, como quebrar a resistência de fazer o que precisa ser feito? Uma das primeiras coisas é tentando fazer mesmo que não dê certo. Mas eu não consigo porque tem uma resistência no meu corpo, uma resistência mais forte do que eu. Nesse caso, uma das coisas que você pode fazer que ajuda bastante é você colocar no papel, anotar, escrever um momento em que você sentiu muita coragem. E aí, depois de fazer uma meditação, enfim, você pega aquela anotação e vai tentando lembrar com detalhes, com o que você está lendo ali, daquele momento de muita coragem, buscando vivenciar ele de novo. Então, buscando sentir, pode ser até com os olhos fechados, a sensação daquele momento de coragem, como se você estivesse passando por ele agora, sabe? Buscando reviver aquela cena, aquele momento de coragem. Aquela frequência de coragem, aquela energia, ela te impulsiona. Então você vai colocar intenção de aquela coragem, daquele momento que você foi extremamente corajosa, ela ser mais forte do que essa resistência. Ela tomar conta dessa resistência. E aí, quando você traz essa energia, porque tudo é energia, traz essa frequência para esse momento de resistência, você consegue dar mais passos. E uma outra forma, né, de superar a resistência é chamando essa resistência para uma conversa. Porque ela é tão forte que é quase como uma entidade viva. É quase como uma energia que você alimenta todo dia quando você dá mais força para essa resistência. Então, ela tá ali, você sente ela. Então, conversa com ela. Dê consciência. Consciência é cura. Por mais que a gente ache que não, que, nossa, que loucura, tô falando sozinha. Não, você não tá falando sozinha, você tá falando com essa resistência que você sente todo dia. Então, dê consciência para ela. Mostre que você, fazendo o que precisa ser feito, vai ser bom para você. Vai ser bom para ela também. Que vocês vão ficar melhor, que vocês vão ficar felizes, que não há perigo, que ela está segura quando você fizer esse movimento. E isso faz com que essa resistência seja vencida e aí você consiga dar mais um passo. Boa noite, Amanda. Então, isso é importante você fazer esse movimento de superar essa resistência de fora para dentro, tá? E de dentro para fora com essa técnica de levar essa frequência, essa energia desse momento bom, dessa lembrança de um momento de coragem que você teve. Quando eu faço isso, quando eu percebo que eu tô para alcançar um novo degrau, um novo patamar e tô resistente, o que eu faço? Eu faço isso além de dar consciência para essa resistência, que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, que vai ser bom pra gente, a gente superar aquele momento e fazer o que precisa ser feito, também trago esse momento de coragem. Que momentos de coragem que eu trago essa frequência? Eu me conecto com a lembrança
do momento em que, por exemplo, eu tava tava sozinha com a anestesista para fazer o parto do Emanuel. Então eu lembro que ela foi fazer a anestesia, colocar a agulha, né, nas minhas costas, e naquele momento eu estava extremamente corajosa, não senti medo nenhum. Então eu me conecto com aquela coragem e automaticamente a minha postura ela muda. É muito legal, porque eu sinto aquela coragem de 2 anos atrás de novo no meu corpo. Um outro momento que eu também, quando eu quero me conectar com coragem, com outro tipo de coragem, eu lembro, foi o momento em que eu subi as escadas da universidade para desistir do doutorado, para ir em busca de fazer o que eu queria de verdade. Então aquele momento também me inspira muita coragem quando eu lembro. E um outro momento em que é uma coragem diferente, é uma coragem no sentido de me impor, foi quando eu falei para minha mãe todas as mágoas que eu tinha e que eu nunca conseguia falar, porque eu entrava sempre no lugar de vítima e ela de narcisista, e eu nunca conseguia me impor. E aí, nesse dia, veio uma coragem muito forte de falar tudo que tinha dentro de mim, tirar tudo aquilo, deixar ali naquela situação e não levar mais nenhuma dessas mochilinhas comigo. Então, nesse dia também eu senti extrema coragem. Foram exatamente, André, foram os momentos que ficaram ancorados na minha história. Então, toda vez que eu preciso sentir essa coragem, ou até em um atendimento, passar para alguém que está em resistência, essa frequência de coragem, eu me conecto com esses momentos. Então, eles ficaram registrados em mim e eu sinto no meu corpo de novo aquela coragem, mesmo sendo de coisas de 2 anos atrás. O doutorado foi cerca de 5 anos atrás e mesmo assim eu ainda sinto essa coragem quando eu lembro. Então, isso vocês podem fazer. É extremamente fácil, qualquer pessoa pode fazer. E só coloca a intenção, né? Se conecta, lembra dessa coragem, busca sentir ela no corpo. E imagine que ela está indo para essa resistência, para fazer com que essa resistência perca a força, perca o poder sobre você. E essa coragem vença. Eu fiz isso, foi na segunda-feira, se eu não me engano, em uma assistida. E assim, a gente começou a chorar no meio das técnicas, no meio da sessão, porque foi extremamente forte e lindo. A resistência dela chegava a falar que não ia fazer nada, que não faria nada, que não ia sair daquele lugar. E a partir do momento em que ela sentiu essa coragem que eu transmiti para ela, ela já conseguiu soltar e começar a fazer o que ela precisava fazer. Então, muitas vezes é mais simples do que a gente imagina. Só que por não ter consciência, a gente fica ali sofrendo, patinando, vivendo um marasmo na procrastinação por conta da resistência. Então, façam aí essa técnica, ancorem um momento em que vocês foram muito corajosos. E eu quero que depois vocês venham me contar como que foi, tá? Tenho certeza que vai ajudar bastante, bastante a superar essa resistência. Aproveita, André, já faz agora. Lista aí os momentos em que você foi muito corajosa. Conversa com essa resistência, com essa consciência, né? E transfere essa frequência de coragem para ela. É extremamente fácil, você pode fazer a qualquer hora, em qualquer lugar, que com certeza você já vai sentir um alívio e vai conseguir executar muito mais. O grande problema da gente é que a gente fica sentindo ela, usando ela como desculpa para não mudar. E aí a gente entra no vitimismo, conecta lá com a nossa criança interior, que muitas vezes está ferida e fica numa sensação, né, de precisar que os outros ajudem, precisar de mais alguém para conseguir ir junto e fazer. Sendo que, às vezes, uma técnica simples assim, que a gente pode fazer em casa, a qualquer hora, sem precisar de ninguém, já resolveria. E se vocês perceberem alguém, né, ao redor de vocês, enfim, que esteja com resistência e queira ajuda, ensina essa técnica, vamos propagar isso para as pessoas.
Exatamente, aí fica sofrendo, se julgando, e aí vira um ciclo de sofrimento, julgamento, autocrítica, punição, culpa, e de novo, depois da culpa, sofrimento, julgamento, autocrítica, culpa de novo, né? Punição e culpa. Então, a gente precisa começar a dar luz para cada pedacinho nosso, dar consciência de fato, para conseguir soltar tanto as resistências quanto os medos, as inseguranças e assim dar novos passos. O desconhecido dá medo. Tudo que é diferente vai dar medo. Porque você nunca chegou lá, você nunca foi. Mas mesmo com medo, a gente precisa tomar umas doses de coragem e ir. Então, se não tiver dose de coragem aí para tomar, lembra desse momento, se conecta e ingesta essa frequência mesmo de coragem. Injeta em você essa coragem. Uma outra forma de você tomar coragem é literalmente pegar um copo, colocar água e intencionalizar coragem ali. Você vai estar tomando coragem, né? E aí isso vai fazer com que você consiga muito mais execução do que lamentação, né? Porque a gente fica nesse ciclo de lamentação se a gente não se abastece dessa coragem. Alguma dúvida sobre o assunto? Comentem aqui. Bom, sobre os conteúdos, como o conteúdo de hoje ficou bem interessante, né? Bem esclarecedor, eu vou começar a deixar eles no YouTube. E aí eu vou baixar a live e deixar ela no YouTube. Bom, se vocês não tiverem nenhuma pergunta por hoje, eu vou encerrando por aqui. A gente se vê amanhã, às 22h22 de novo. E vamos deixando a gente com essa frase que é tão impactante. Decisões conscientes, destino moldado. Então, quando você toma uma decisão consciente, você começa a moldar o teu futuro, o teu destino. Porque o destino nada mais é do que o teu inconsciente decidindo por você. Então, vamos tomar consciência. Um beijo e até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau.